Rapaziada, bom dia. Tudo volta à normalidade quando você encontra o Fluminense, né? Tá em crise, chama o Flusão. É a normalidade voltando às terras tupiniquins. Botafogo jogando como campeão brasileiro, tem que jogar, pressionando, transição rápida, agressivo, agudo, toques rápidos, envolvente, avassalador. 2-0 foi pouco. Vamos ver aqui o troca de passes e teremos vídeo reagindo a tricolores logo mais, tá? Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, aqui em cima Live Pix, ali é o Pix do canal, aqui embaixo o link do Instagram e do canal 2.0, segue lá os dois, tamo junto e bora pro vídeo. Abrimos com uma vitória do Inter sobre o Juventude, depois vários empates, até que pintou mais uma vitória. Estou com o Carlos Eduardo Mansur e com o Caio Ribeiro. Tudo bem, Mansur? Tudo bem, Barreto? Boa noite, Caio, todo mundo que assiste o Troca. Claro que o assunto nesse momento é a vitória do Botafogo. Na verdade, até pela forma como ela se construiu, né? Talvez tenha sido a primeira grande aparição do Botafogo em 2025 num nível próximo de bons momentos do time no ano passado. O primeiro tempo do Botafogo, com um desenho um pouco diferente, porque você tinha a presença de dois jogadores com mais características de centroavante na formação inicial, mas em termos da forma como o time pressionou a saída do Fluminense, da dinâmica com bola, da capacidade quando era preciso de atravessar o campo rapidamente, alguns movimentos, aí sim deu para lembrar um pouco de 2024, mas com algumas características diferentes. Acho que o que fica para o Botafogo do jogo é tentar transformar o primeiro tempo num padrão para o restante da temporada. O Botafogo não vinha conseguindo ter isso. E a outra questão para mim é, é algo que para mim vem chamando a atenção sobre o Botafogo desde o início do ano, na formação desse elenco. Não dá para o Botafogo chegar em jogos como o de hoje, em que ele foi tão claramente superior, pendurado até o último minuto num 1-0, que podia ter virado outra coisa caso a arbitragem entendesse como pênalti. Porque o Botafogo vive, para mim, a busca dentro dessa formação de elenco, que não custou barato, embora alguns jogadores não tenham jogado, por nomes que consigam assumir o caráter decisivo dos jogadores que saíram, que decidiam muitas partidas. Saíram do Botafogo 35 gols e 12 assistências na temporada passada. Esse número é muito impactante. Achar jogadores que, especialmente quando o time jogue bem, que transformem isso em gol, é uma outra tarefa desse Botafogo. Mas hoje o Botafogo deixou sensações muito boas no jogo. E talvez a solução não seja achar 35 gols em 12 assistências em outros dois jogadores. Isso pode se diluir pelo time. Pode ser um pouco mais dividido, né? Normalmente, para você substituir jogadores que causam muito impacto, é melhor você não concentrar a responsabilidade num só, em dois, né? E dividir um pouco essa responsabilidade. E aí, Caio, tudo bem? Tudo jóia, Barreto, Mansur, todos de casa. E não é fácil, né? Acho que teve um sábado bem movimentado, um sábado legal, de bons jogos. O São Paulo muito competitivo, mesmo se virando bem sem alguns dos seus principais jogadores. O Mirassol com orçamento menor, pela primeira vez na primeira divisão, mas sendo bem competitivo, fazendo um grande jogo contra o Galo, né? Segurando a vitória, tomando a virada, mas depois buscando com o artilheiro do Brasileirão, Reinaldo, no finalzinho. Mas para falar um pouco desse clássico, pegar uma carona no comentário do Mansur, é que a expectativa é muito alta pelo que foi o ano passado do Botafogo. E aí, talvez a gente tenha que ser um pouquinho mais paciente com aqueles jogadores que chegaram, porque eles não têm a mesma qualidade de um Luiz Henrique, que foi o craque da Libertadores, de um Almada, que é campeão do mundo com a camisa da Argentina. Então, todo jogador que chega, independentemente do time, do estágio, do momento da carreira, ele precisa de algum tempo de adaptação para entender as ideias do novo treinador, para se ambientar quanto a uma nova cidade, a um novo ambiente. E talvez a gente se precipite um pouquinho. E não posso deixar de citar que isso foi uma determinação, uma escolha do próprio Botafogo de abandonar os primeiros meses e perder tempo na preparação dessa equipe. Na hora que você perde Almada e Luiz Henrique, você perde muita coisa, né? O Mansur trouxe os números. E o Júnior Santos. E o Júnior Santos também. Só na Libertadores, o Júnior Santos fez 10 gols. Foi o artilheiro. Então, assim, é um Botafogo competitivo, é um Botafogo que vinha jogando menos do que pode, mas que hoje fez uma grande partida. Hoje foi dominante durante os 90 minutos. Me chama a atenção até a diferença técnica entre as equipes, pelo momento em que vinha o Fluminense e pelo fato de ter jogado com o time reserva no meio de semana, enquanto o Botafogo usou os seus principais titulares. Mas a vitória é incontestável e é sempre bom ganhar um clássico. É um clássico da moral, né, para a sequência do campeonato. E o Botafogo estava, nesse começo de ano ainda, né, parecia que não tinha engrenado. Embora, né,
a medida de tempo no Botafogo seja diferente, principalmente depois do que aconteceu no ano passado, né? Talvez isso tenha dado uma confiança para todo mundo lá dentro. O torcedor brinca com isso, né? De que o ano começa em abril e que, né, na janela de meio de ano vem as contratações que vão mudar tudo. O problema é que você poderia ter começado diferente com um título entre 2 disputados, que já diminuiria muito essa pressão. O torcedor já estaria mais satisfeito, os jogadores estariam com mais confiança, o nível de exigência seria muito menor do que vem sendo agora, por conta desse planejamento que foi da diretoria, não foi dos atletas. Assim, e nem tudo desse início de ano em abril foi planejado. É verdade. Né? Você não acelerar Houve processos... a convicção de abandonar o Carioca. Isso. Não acelerar processos até na parte física por causa do Carioca, da Recopa ou da Supercopa, isso me parece que está planejado, está na conta. Agora, não conseguir contratar o treinador até tão perto do brasileiro, me parece que aí foi de fato que a busca não se encerrava, alguns nomes não aceitaram, alguns acordos não aconteceram e o Botafogo foi seguindo a sua busca. Eu acho que essa parte ela não estava dentro do planejamento. E a formação do elenco, que possivelmente ainda vai se completar na segunda janela, porque usualmente tem acontecido com o Botafogo, mas essa primeira ela já foi de R$500 milhão, né? É que alguns jogadores não jogaram, né? O Nathan Fernandes não jogou por lesão, o Wendel vai ser inscrito para o meio do ano, alguns jogadores jogaram muito pouco, enfim, aí tem diversas questões aí nessa montagem. O treinador já elenco. mandou avisar que não escala porque custou 50 milhões. Isso. Né? Vamos para o estádio Newton Santos, onde os nossos companheiros acompanharam essa partida, essa vitória do Botafogo sobre o Fluminense. Gustavo Villani me chamou lá na hora do pênalti, falou, ó, PC Oliveira vai ser acionado aqui hoje, tá? Pode deixar que a gente tem outros temas aqui importantes para tratar com ele, mas de fato ali é um momento que muda definitivamente o jogo, né? O Fluminense não tem da arbitragem a chance de empatar, né? Concedida num pênalti, pouco depois sai o gol do Botafogo, que no segundo tempo parecia mais contente em contra-atacar, né? Confiando no resultado construído. Guga, PC, Roger, tragam, por favor, mais elementos desse jogo para nós. Valeu, Barreto. Boa noite para você, para os nossos amigos Mansur, Caioba, para todo mundo ligado no Troca de Passes. O texto diz que o ano começaria em abril, mas podia ser no dia 1º, não dia 26, né? O primeiro é dia da mentira, pô. O torcedor do Botafogo tá angustiado, né? Porque, enfim, parece que o time dá as caras como um campeão brasileiro e da Libertadores que é. E muito na conta, segundo os nossos comentaristas, do técnico Renato Paiva, com uma alteração que ninguém especulou, imaginou, divulgou, ninguém conseguiu furar a entrada do Mastriani como titular. Ele iniciou com 2 centroavantes. Boa noite, na conta amigos. Do Renato, boa noite, pessoal que está lá na mesa, Caio, Mansur, Marcelo. Porém, uma boa partida dos seus principais jogadores também, tecnicamente. O que não vinha acontecendo. O que não vinha acontecendo. Então, esses elementos encaixaram a boa percepção e o teste que ele fez, né? Quando eu falo teste, é no treinamento, para ele poder executar no campo de jogo. E a ida do Matheus Martins para o lado direito, né, Roger? Porque comumente ele atua pelo lado esquerdo. Então, foram modificações, foram entendimento. Porque também não adianta você fazer a modificação se os seus atletas não conseguem entender a modificação que está acontecendo e não executar de maneira fiel àquilo que o treinador fez. Então isso foi um conjunto de fatores que deu certo no Botafogo, né? Hoje o Vitinho jogou muita bola. Primeiro gol dele, hein? O Marlon e o Gregory tomaram conta do meio-campo, né? Foram muito ativos. E isso faz muita diferença para o Botafogo. Costumo dizer que é o coração do Botafogo, esses 2 jogadores. E principalmente Savarino e Igor Jesus jogaram muita bola. Com essa modificação que fez e surpreendeu o Fluminense na hora da marcação, né? O Fluminense não conseguiu encaixar a marcação no primeiro tempo em nenhum momento. E a verdade é que era para o Botafogo sair com pelo menos 3 gols. O Fábio fez 2 defesas importantíssimas e o Igor botou uma bola na trave. No segundo tempo, eu acho que o Renato entendeu, encaixou melhor a marcação, o jogo ficou mais equilibrado, né, PC? PC, aproveitando a bola rolada para você. A gente está falando sobre o Botafogo, principalmente porque venceu o jogo com todo o mérito, essa história toda. Daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense, que descansou a semana toda, que não conseguiu jogar, principalmente no primeiro tempo,
E numa oportunidade, sob o ponto de vista do torcedor tricolor, quase que única nos últimos 2 anos, de vencer um Botafogo combalido. Não, e assim, efetivamente, a primeira semana, desde que assumiu no dia 3 de abril, que o Renato teve 6 dias para treinar essa equipe. E que o que ele viu no primeiro tempo foi um Botafogo predominante. No segundo tempo, uma partida mais equilibrada, mas sempre que chegava ao ataque, o Botafogo era ameaçador. É claro que houve um impacto desfavorável ofensivamente na equipe do Botafogo, com as saídas do Mastriani e do Matheus Martins e as entradas do Arthur e do Elias Manuel, que não corresponderam às expectativas que certamente o Renato Paiva tinha sobre eles. Contrabalançou a atuação de um meio de campo muito firme, um meio de campo em que Gregory, Marlon e Savarino especialmente foram jogadores de muita movimentação, e um Igor Jesus que primeiro, com a presença do Mastriani, pela mobilidade, pela movimentação, sobressaiu, e depois, mesmo com a entrada do Elias Manuel e a saída do Mastriani, continuou a se sobressair. Eu diria para vocês, amigos, que sob a orientação do Renato Paiva, o Botafogo tinha feito uma boa partida contra o Palmeiras na abertura do Campeonato Brasileiro. Depois entrou num processo de involução. E o jogo de hoje, né, Guga, Roger, foi um jogo que, de certa maneira, fez o Botafogo se reencontrar com aquele desempenho da estreia. Na verdade, nem se reencontrou. Ele teve um desempenho superior àquele apresentado diante do Palmeiras, né? Eu acredito na opinião especializada, e por isso a gente tem o Paulo César para falar sobre o assunto. Eu só estou vendo e revendo a imagem. Eu estou muito na dúvida se o Arias atrasa a passada para esperar o contato ou se existe de fato a carga do Gregory nas costas dele. Se você tem dúvida, o VAR não pode entrar, né? Essa é uma... O árbitro, o Bruno Arleu, estava de frente. Uma regra, né? Se Ele o pessoal está em dúvida, vale o que o árbitro marcou. Você sabe qual é o problema? O grande problema, não sei... Mas realmente... Eu não sei se Barreto, Mansur e Caio concordam, mas o grande problema... Enquanto a gente olha o posicionamento do Arleu, do Bruno Arleu, ó. Ele tá pertinho. Ele exatamente. Tá agora eu quero saber de você, se você, na câmera fechada, se o Arias atrasa a passada para esperar o contato, se ele arrasta a perna para esperar o contato, se não tem intensidade, porque que existe o toque do Gregory nas costas do Arias. Isso a imagem fala para o Brasil ver. Agora, eu vou pelo posicionamento do Bruno Arleu, seguido imediatamente de um gesto de que não houve a falta. E como... Nessa câmera... você tem uma outra leitura, né? E como eu sou por um VAR não intervencionista, a não ser em lances assintosos, em lances sobre os quais não paira o menor tipo de dúvida, eu acho que aí a decisão é correta. Só que amanhã nós temos vários jogos do Campeonato Brasileiro, esse tipo de lance pode acontecer, o árbitro entender que não foi pênalti e o VAR intervir. Esse, para mim, é o grande problema da arbitragem brasileira. Amigos, tô ansioso aqui pro PC falar. A gente vai... Eu já falei tudo. O outro PC, o outro craque. O craque do apito. O superego falou mais alto agora. Fala, Barreto. Valeu. Estamos esperando aqui à disposição para tirar a dúvida com ele, porque... porque inclusive tirar a dúvida sobre o critério do nível de intervenção do VAR. Em outras edições de troca recentes, ele trouxe a informação de que nesse Campeonato Brasileiro mudou essa regra da intervenção mínima, que agora, se houver uma dúvida, se chama o árbitro, inclusive, para que ele tenha uma segunda oportunidade de interpretar. É saber dele se esse caso seria, na opinião dele ou não, caso de aplicação dessa nova orientação. Porque tem alguns conceitos de arbitragem que eu tenho dificuldade de assimilar. Tipo assim, o jogador esperou o contato, mas o contato aconteceu, né? Se o contato aconteceu, o fato de o jogador ter esperado por ele ou não me parece indiferente, mas para a arbitragem dá a impressão de que isso é uma coisa muito importante, né? O jogador esperar o contato. Eu fiquei aqui esperando o contato. Tem vários... Fala, Guga. Tem vários fatores, né, Barreto? A intensidade, a pressão, o toque em si. Por isso que é importante a gente ouvir a opinião especializada. Exatamente. Agora que há o contato e ele é nas costas, a imagem fala por si. E olha,
independentemente se foi ou não pênalti. Eu não quero tirar mérito da vitória do Botafogo, porque os dois comentaristas falaram ao longo da transmissão que mesmo no segundo tempo mais equilibrado, o Botafogo mereceu vencer. Mas do lado de cá, aqui na bancada, no ar-condicionado, aí também tem ar-condicionado? Não sei se estão... mas aqui no nosso ar-condicionado, o Mansur viu isso como assim, algo a ser observado no Botafogo, né? O fato de ter se fiado muito nessa vantagem de um gol. Não, a minha questão não é essa. A minha questão é o que eu tenho, para mim é um ponto importante sobre a construção do elenco do Botafogo de 25 e sempre ressaltando, os jogadores que saíram, eles saem com status de jogadores decisivos no maior ano da história do clube. Ninguém que chegasse, dificilmente quem chegasse chegaria com esse nível com esse status, ganhando da arquibancada imediatamente esse nível de confiança. Mas o grande desafio do Botafogo vai estar em encontrar jogadores que transformem domínios como o de hoje na quantidade de gols que os jogadores no ano passado transformavam. De novo, lembrando, os 3 jogadores que saíram, Júnior Santos, Almada, Luiz Henrique, somaram na temporada passada 35 gols e 12 assistências. Isso é muita coisa. Eles eram jogadores muito decisivos em momentos importantes. O Botafogo vai precisar ou que o trabalho coletivo vá suprir isso, ou que outros jogadores com mais frequência assumam essa autoria dos gols, com essa frequência. Gostei da forma como o Botafogo contra-atacou nesse segundo tempo. Né? Com intensidade, com velocidade. E tirando o lance do pênalti, praticamente o Fluminense não criou nada. E o que eu acho... Não, porque uma coisa é a gente achar que foi pênalti e outra é que o Botafogo jogou melhor. Teve a falta do Arias na trave e um chute do Bernal. Mas uma bola parada mais de longe pela qualidade do Arias. E eu acho que vocês 3 aí do estádio abordaram muito bem. Quando as coisas não estão dando certo, busca-se uma solução diferente. Hoje o treinador do Botafogo buscou algo diferente. E teve o êxito na construção dessa vitória. Porque ele mudou o jeitão de jogar, ele enfiou 2 caras dentro da área. O Igor Jesus é um cara que pode jogar com esse centroavante, porque ele tem essa qualidade para flutuar atrás do volante, para cair nos espaços entre o zagueiro e o lateral. Ele não é aquele cara paradão da última bola. Ele participa, ele gera jogo para os meias, ele abre espaço para a infiltração dos caras de trás. Então, o que se espera de um treinador quando as coisas não estão saindo como você imagina, é que ele busque alternativas. E hoje o Botafogo encontrou. Gustavo Villani, você provocou e a nossa equipe respondeu. PC Oliveira teve sua entrada antecipada, já está e ele aqui está bonito, ele está chique hoje. Tá elegante. Tiraram ele da balada, cara. Valeu, Guga, valeu, PC, valeu, Roger. Agora vamos para o outro PC que já está ali a postos. Saúde, bom programa. Obrigado, já está a postos para explicar esse lance. Vamos lá, PC, separando em 2 partes, né? O que a arbitragem marcou, que você diz que concorda, e se o VAR deveria ou não ter chamado. Boa noite. Boa noite, Barreto, Mansur, Caio. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Troca de Passe. Eu vou transmitir o seu elogio, Caio, para a Dona Socorro, que está aqui no camarim. É verdade. E ela não erra nunca, sempre prepara, juntamente com toda a equipe lá, né? Sempre prepara umas camisas assim que a gente coloca e fica show de bola. Mas... Fez a moral com a patroa e com a equipe, tá tudo certo. Lógico. Mas, Barreto, eu acho que é um lance, obviamente, que sempre vai causar muito debate, muita discussão, porque o que há o contato do Gregore com o Arias, isso é muito claro. E 2 aspectos eu chamo a atenção. Primeiro, o posicionamento do Bruno Arleu, que é perfeito, próximo da jogada, fazendo a leitura, já sinalizando desde o primeiro momento a interpretação que ele teve no campo de jogo, deixando claro que ele vê o contato, ele vê a disputa e não entende como um impacto claro o suficiente para a marcação do pênalti. E outro detalhe que eu chamo a atenção é para a movimentação do Arias. Inclusive, eu vi a introdução do Villani, porque é um lance muito sutil realmente, se é o Arias que atrasa um pouquinho a passada ou se o impacto é suficiente. Mas o Arias... aí a minha dúvida, PC, Sim. atrasar a passada impede a marcação do pênalti? Não necessariamente, mas o que eu vejo nessa jogada e o porquê que eu concordo com o Bruno Arleu. O Arias, ele dá um toque na bola, a bola escapa um pouquinho e olha só, a movimentação dele não é já indo buscar a bola. Ele tem uma movimentação, olha só, que é lateral, olha só, já abrindo o braço, é uma movimentação lateral, abrindo o braço, entrando na frente do Gregore. E o Gregore, para mim, não é que ele chegue e dá um tranco nas costas do Arias, não é que ele empurra, que ele está com o braço estendido. A partir da movimentação do Arias, que a bola dando uma escapadinha, o Arias
tomando a frente, entrando na frente dele, o Gregory não tem tempo hábil de mudar a trajetória, de mudar o passe. Portanto, eu vejo uma ação com a primeira ação do Arias entrando na frente dele e o contato do Gregory, para mim, que é um contato mínimo, não é um tranco nas costas, não é um empurrão. O último movimento do braço inevitável. Exatamente. Para mim, ele dá a impressão de empurrão, para você não? Então, mas é depois que o... Olha lá. Agora, soltou o braço até ali. o fim o movimento. Então, mas acontece que é um movimento que está tendo do braço de um jogador que está entrando à sua frente. Olha só como o braço, ele não está com o braço estendido, com o braço em riste, com a mão espalmada nas costas do Arias. Ele está se movimentando, o Arias dá um toque, a bola escapa um pouquinho, olha só, a movimentação do Arias é entrando na frente dele e ele está tendo esse contato, está até com o braço, ele não tem um braço estendido, uma carga, um impacto para derrubar o Arias. É um atacante que entra na frente do defensor, que está indo também, tentando buscar a bola, olha só como ele está segurando o braço aqui, e aí o Arias está dando um pulo. A hora que ele sente a chegada do Gregory, ele simplesmente dá um pulo, dá um salto, que na minha avaliação não é pênalti, concordo com a decisão do Bruno Arleu, que estava em cima da jogada e sinaliza essa interpretação do campo para a cabine do VAR. E sobre o VAR, qual é a orientação? A orientação é sempre se ele encontrar uma imagem que é diferente daquilo que o árbitro está narrando no campo de jogo, aí ele tem que chamar. Porque aí, muito provavelmente, a CBF vai divulgar, provavelmente, o áudio dessa jogada. O Bruno Arleu, olha só, como ele está perto, ele sinaliza. Tanto é que quando o jogo para do outro lado, ele já está dando autorização para o jogo reiniciar, porque o VAR já tinha avaliado a imagem justamente de acordo com aquilo que ele tinha passado da interpretação do campo de jogo. Claro que a gente ainda não tem o áudio, né? Mas pela sua experiência, então, o Bruno Arleu avalia que o contato do Gregory não se configura como empurrão, não é suficiente para desequilibrar. Provavelmente deve ter avisado, o impacto é mínimo, o jogador entra, vamos esperar o áudio, mas eu apitando, essa seria a minha comunicação com a camisa. Concordando. E aí o VAR, olha só, ele está lá em cima da jogada, ele está sinalizando, eu não tenho um ângulo diferente, eu não tenho nada diferente daquilo que está sendo verbalizado, aí vai seguir a decisão de campo. PC, só uma dúvida, só deixando assim, a explicação técnica do PC, os especialistas, a gente tem total respeito. Eu, olhando o lance, tenho dificuldade de não ver como pênalti, mas, enfim, Tô contigo. É uma interpretação. A minha dúvida é, recentemente aqui você falou sobre a nova... não diria o novo sarrafo de intervenção do VAR, mas que muitas vezes, mesmo que não seja um erro claro, que o árbitro vai poder ter uma segunda chance. Por que esse lance não se enquadraria nisso? Justamente, na minha avaliação, obviamente, claro. A gente precisa esperar o áudio, mas deve ter muito em linha daquilo que o árbitro narrou no campo de jogo. E o VAR, ele não vai ter nenhum outro... Olha a distância e o posicionamento que o Bruno Arleu se encontra da jogada. O VAR não vai ter nenhum outro ângulo, nenhuma outra imagem diferente daquilo que ele está vendo no campo de jogo. Semana passada tivemos um jogo do Botafogo e Atlético Mineiro, o gol, que houve a falha do John na cobrança de escanteio e que o Ramon Abate ele não viu aquele contato do Lianco no defensor do Botafogo. Era um incidente não visto, apesar que, na minha avaliação, o VAR tem experiência suficiente para entender que aquilo não foi falta, o contato do Lianco. Já poderia ter seguido a decisão de campo, mas dentro da nova orientação é um detalhe que o árbitro de campo não viu. Então, vem aqui para você poder analisar e tomar a sua decisão. Não é para o VAR julgar quando é um detalhe que o árbitro não viu, quando ele tem uma imagem diferente daquilo que não foi visto no campo. Quando o árbitro está em cima, passa a interpretação que ele teve e o VAR não tem nenhum outro ângulo diferente daquilo que ele viu no campo de jogo, segue a decisão do campo de jogo. PC, e a regra dos 8 segundos existe, né? Existe. Ela foi aplicada, Existe. então temos um exemplar, né? Hoje tivemos dois. Hoje tivemos, né? É isso, porque a mudança da regra, né? Eu comecei apitando lá atrás, quando ainda era a regra do sobrepasso. O goleiro não podia dar mais de 4 passes com a bola na mão. E muitas vezes a gente punia o goleiro que estava dando mais de 4 passes, mas ele estava com aquela corrida rápida, querendo dar sequência no jogo. Aí os instrutores, poxa, vamos punir quando ele pegar a bola e ficar passeando, dando mais de 4 passos, passeando na área. Aí a gente pune. Quando ele estiver querendo ir para o jogo, agilizar o jogo, ok.
Aí mudou a regra dos 4 passos para 6 segundos. E os 6 segundos caiu em desuso, porque a punição era com tiro livre indireto no local da falta e muitas vezes a barreira não ficava a 9,15 metros, era a única exceção da regra, que a barreira ficava menos de 9,15 metros em cima da linha do gol. Era difícil do árbitro controlar e o próprio Fábio entendia que a punição era muito grave, a punição de tiro livre indireto. Vamos mexer na regra? Vamos. Para tentar agilizar o jogo, para não fazer com que o goleiro perca muito tempo na reposição, mudaram para 8 segundos e a punição passou basicamente a ser técnica, com a cobrança de escanteio, que é assim, levando menos perigo do que uma falta de tiro livre indireto dentro da área, mas precisa ser cumprida. Na primeira rodada passou muito despercebido, teve a primeira punição num jogo do feminino pela árbitra Adele Mara, num jogo Bahia e América Mineiro. Houve um pouco mais de cobrança por parte da comissão de arbitragem e a gente vê os árbitros um pouco mais atentos a essa contagem. O desespero do jogador. Não, mas essa regra ela não existe. Isso existe. E é importante até esclarecer que a orientação é tanto de punição técnica que a primeira marcação é só escanteio, a segunda marcação é escanteio e advertência verbal. E só na terceira marcação que o goleiro vai receber a punição com cartão amarelo, que seria escanteio e o cartão amarelo. Então é muito mais para a punição técnica do que disciplinar. E, de acordo com a regra, os primeiros 3 segundos ele conta mentalmente e depois ele sinaliza os últimos 5 segundos para ficar claro para o goleiro ali o tempo que ele tem para colocar a bola em disputa novamente. Teve marcação em outro jogo também, né, PC? Teve marcação, só um detalhe, que olha só, nesse momento que ele já está com a bola totalmente controlada ali no solo, já é momento do árbitro abrir a contagem. Porque senão, se esperar o goleiro levantar, ele vai deitar e vai ficar o tempo todo ali, né? E pelo que eu entendi da reclamação dos jogadores, isso me chamou a atenção. Não sei se era apenas uma reclamação para tentar fazer o árbitro mudar de ideia, o que não ia acontecer. Ou se o desconhecimento, embora eu ache que tenha sido explicado aos jogadores, que ele tinha contado 5 segundos. Como se os jogadores não soubessem que o árbitro conta apenas os últimos 5 segundos. Exatamente. É importante, muito boa a sua observação, porque os primeiros 3 segundos ele conta mentalmente. Provavelmente quando o Fábio estava ali no chão, já sobre a bola, ele já abriu a contagem e aí depois sinalizou os últimos 5 segundos, no momento que o Fábio levantou e aí realmente estourou o tempo. Mas teve a marcação sim, Barreto, no outro jogo. Teve uma marcação em outro jogo também, mas agora a gente está focando aí nesse Botafogo e Fluminense. O PC volta para falar das outras partidas. Até a final já até mudou a pergunta que eu estava pensando em fazer para vocês. A pergunta era se a entrada do Mastriani, por exemplo, é definitiva ou se ela tinha a ver com o jogo de hoje. Ele aí dá uma pista, né? De que talvez não tenha a formação do Botafogo. Eu acho que essa é uma discussão legal e que não se aplica só ao Botafogo. A gente aqui no Brasil, a gente tem a mania... Culturalmente, a gente sempre busca esse tipo de discussão de o time ideal, quem vão ser os 11 que vão jogar a temporada inteira. Com a quantidade de jogos que se joga, no nível de competição que as grandes equipes enfrentam, com as distâncias que são percorridas e com a intensidade, porque se joga numa intensidade alta aqui no Brasil, sim, cada vez menos a gente vai ter os 11 titulares. Você vai mudar de acordo com o desgaste, com característica do adversário, até com a questão tática daquilo que você propõe para um jogo ou para o outro. Então, assim, eu gosto muito, e a gente discutia antes de ouvir a entrevista do técnico do Botafogo, de você não ser refém de um único esquema. De você olhar para o seu banco de reserva e buscar soluções que te deem uma possibilidade de ganhar o jogo diferente daquilo que você imaginava na saída. E como ele fez. Não está dando certo, o time não vem jogando bem, a gente não vem numa sequência boa, preciso mudar alguma coisa. Mudei, vou para o risco e funcionou. A estratégia dele de preencher mais a área, de dar mais liberdade para o Igor, de jogar com 2 centroavantes, surpreendeu e colocou o Fluminense em dificuldade. Então, objetivamente, eu acho que os times não vão ter titulares, vão ter jogadores principais, mas que até esses jogadores, quando acusarem esse desgaste, vão ser poupados por outros que tecnicamente sejam um pouquinho abaixo, mas que estejam com o tanque cheio. Mas para isso acontecer, é importante que todo o grupo tenha absorvido a proposta tática, né? Para que não tenha alterações muito grandes de nível quando você troca jogadores, né? O que é menos simples para quem chegou com o campeonato quase começando e jogo em cima de jogo. Pouco tempo para corrigir no campo, no treino que ele vê no campo.
Mansur, você separou um lance pra gente, ele tem a ver com essa Eu separei uma formação sequência para diferente do mostrar como os padrões foram se construindo no jogo. Aqui está o Botafogo fazendo uma saída que vai mostrar muito bem como o Botafogo se organizava ofensivamente. A bola está com o Gregory, aqui vem o Marlon para receber e o Botafogo começa a atrair. Aqui está o Arias fazendo a vigilância, o Ganso, o Cano e o Martinelli é atraído pelo toque do Marlon. O Fluminense vai ficar por trás com o Bernal e o Canóbio, mas além da linha de 4 por trás. Onde isso vai resultar? O Marlon tira a jogada e aqui é importante ter atenção na posição do Vitinho. Essa posição do Vitinho vai ser algo padrão do Botafogo ao longo do jogo, porque por ali, inclusive, vai se construir o gol. O Matheus Martins aberto e do lado de cá, fora do vídeo, está o Cuiabano muito aberto. Então o Botafogo chegava na última linha do Fluminense com praticamente 6 jogadores na ação ofensiva. 2 homens abertos e aqui os 2 centroavantes que jogaram hoje, ocupando quase sempre os intervalos entre os zagueiros do Fluminense. Assim eles prendiam a linha de 4 do Fluminense. Tinha 2 alternativas. Ou os jogadores do Fluminense saíam para combater o homem aberto e criavam intervalos aqui no centro, ou então eles defendiam o centro da defesa e deixavam muito espaço, como tem aqui, para o jogador aberto receber a bola. Por aqui vai receber o Matheus Martins e aqui o que ele vai fazer? Como a defesa do Fluminense está defendendo aqui o centro, quem está sobrando aqui? Cuiabano, na largura. Defender a largura com uma linha de 4, com 5 a 6 homens atacando, não é simples. Essa bola vai chegar no Cuiabano. E por que esse lance é importante? Ele não vai resultar em gol, vai resultar numa situação de gol até do que uma chance clara. Porque isso começou a obrigar o Arias a correr com o Cuiabano o jogo inteiro. No final do primeiro tempo, o Arias já estava cansado de correr com o Cuiabano e em dado momento estava respirando no centro do campo com o Ganso fazendo o corredor. E aqui o padrão se repete. Saída com 3 homens, Barbosa, Gregory, Jair, Marlon aqui, Vitinho mais por dentro, com o Matheus Martins aberto. Mesma coisa, o Botafogo vai tocar essa bola para atrair a marcação do Fluminense. Ó, o Marlon devolve, de novo aqui, jogadores do Fluminense sendo atraídos para a marcação, Matheus Martins aqui aberto. A jogada vai continuar. E aqui, ó, de novo, o Vitinho fazendo a corrida no intervalo. Por quê? O René foi atraído pelo Matheus Martins e criou o intervalo entre ele e o Freitas. Só que aqui, essa bola vai vir para o centro da defesa. Reparem aqui como o Vitinho vai correr pedindo a bola. Pedindo exatamente a bola que ele vai receber no lance do gol. E ele reclama. Isso, ele reclama. Ele, né? Abre o braço. Porque ele percebe que ali tinha um espaço bom mesmo para receber a bola. E agora está ele aqui, o René vai ser atraído pela marcação para a marcação do Matheus Martins. O passe a quem faz a infiltração nesse espaço é o Igor Jesus e o Vitinho vai ocupar esse outro espaço aqui. Vou até marcar o Vitinho aqui para ver se... Ó. Agora, o gol que se desenhou 3 vezes no jogo acaba saindo. Não é algo, o gol não acontece por acaso, o gol acontece a partir de um padrão, que é a movimentação do Botafogo, com 2 homens por dentro ocupando a linha de 4 do Fluminense, 2 jogadores abertos na largura. Ou você espaçava a defesa, criava os intervalos, ou você liberava os jogadores que estavam abertos. Posso pegar uma carona, que eu acho que é uma observação legal do Mansur? Primeiro, a coragem. Porque tem muito lateral que fica preso ali só se preocupando em se defender. E você vê os 2 laterais do Botafogo atacando o tempo todo. Então, isso é conversado, isso é determinado, isso é uma estratégia passada do treinador para o grupo de jogadores. O segundo, quando você tem um destro jogando pela direita, ele vai buscar a linha de fundo. Por quê? Porque você sempre, em 80% das vezes, vai levar para o pé bom. Então, um exemplo claro, quando você tem o Martins jogando aberto pela direita, aonde está o espaço para a ultrapassagem do lateral? Por dentro. Por quê? Porque ele vai dar amplitude, ele vai jogar próximo da linha, ele vai abrir esses intervalos que o Mansur citou no campinho, na parte tática, e aí o Vitinho tem que entrar por dentro. Diferentemente quando o Arthur cai por aquele setor, porque o Arthur é canhoto, ele vai trazer para dentro, para abrir o ângulo do chute, a ultrapassagem é por fora.
Então, quando você tem um destro do lado direito, você tem maior probabilidade de jogada de linha de fundo e o lateral entrando por dentro. Quando você tem o que a gente chama de pé invertido, ele vai trazer por dentro e aí você abre o corredor para o cruzamento do lateral. Mas a iniciativa, a atitude, a postura do Botafogo de atacar o espaço, seja aberto ou fechado, e se apresentar à frente da linha da bola, é uma das coisas que me chamou mais atenção nesse jogo. Bom, pessoal, então é isso. O Botafogo amassou o Fluminense, melhor jogo do Botafogo no ano. O primeiro bom jogo do ano foi contra o Palmeiras. Agora, o melhor jogo do ano foi o de ontem contra o Fluminense. Botafogo avassalador, Botafogo lembrando o jeito de jogar do ano passado. Lógico, abaixo ainda. As peças não são as mesmas, mas o Botafogo jogou parecido com o ano passado. Deu gosto de ver. Aquele jogo que a gente... Aí sim a gente fala, pô, Botafogo desperdiçou chances. Porque teve muita chance criada, né? Então poderia até sair um gol no Fluminense que a gente ganharia o jogo porque a gente criou chances. A gente amassou o Fluminense. Foram 18 finalizações. Bola na trave, chance clara criada. No primeiro tempo fosse 3-0, era 3-0 perdendo gols ainda. Então, uma partidaça. O Paiva largou a teimosia dele. Tomara que ele repita, não necessariamente a escalação de ontem. Isso não é o principal. Repita a forma de jogar do Botafogo. É essa. Agudo. Sem toquinho lateral, né? Água com açúcar, não. É agudo. Então, parabéns aí aos jogadores. Parabéns ao Paiva. Pela primeira vez no ano, eu vi... Contra o Palmeiras eu vi também. Mas, pela segunda vez no ano, e agora com autoridade, ganhando, se impondo, porque contra o Palmeiras a gente foi mais atacado do que atacou, mas também jogou bem do mesmo jeito. Mas dessa vez jogou bem e se impôs, foi o dono do jogo. O Botafogo deu ânimo aos seus torcedores de um 2025 bom, competitivo. Se terá títulos ou não sabemos. Mas competitivo, brigando por grandes coisas. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Peço desculpa pelo nariz entupido, pela tosse, pelo visual meio abatido que eu tô aqui, tá? Tô bem resfriado, uma virose bem braba, me pegou de jeito, tá bom? Os últimos vídeos, nem tava comentando no final dos vídeos, porque eu tava realmente muito mal, tava só copiando e colando aqui meu encerramento, tá? Vamos fazer uma live hoje à noite, tá? Eu tenho compromisso durante o dia. A revelação da minha sobrinha que vai nascer aí na frente. Vamos descobrir se é o sexo da sobrinha ou sobrinho, né? Tô aqui me dando sobrinha, não sei nem porquê. Vamos descobrir o sexo amanhã, então vou ficar o dia inteiro fora. Mas à noite teremos uma live, tá bom? Então, 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, vários valores. Dando spoiler, vire membro por R$3. Tu pode acabar ganhando um cupom de 30% de desconto numa camisa, do Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Seleção Brasileira, né, Botafogo, etc. Que tem parceiro novo chegando no canal, uma patrocinadora, uma loja de material esportivo, de camisas de time, né, que... por R$3, que é o membro do canal, tu pode ter acesso a um cupom de desconto de 30%. A matemática é desleal. A matemática não mente. Tu vai fazer um negócio da China. Então, vire membro do canal a partir de R$3. Tu consegue um plano bacana, tá? Aqui em cima tem LivePix. Você manda mensagem de texto e de áudio pra gente e ajuda com doações pelo LivePix. Ali em cima tem também o rafoguense10@gmail.com, é o Pix do canal. Você pode ajudar com qualquer doação e também é o e-mail de contato com a gente, quer mandar proposta de parceria, de jabá, de merchan, assim como vai ser essa patrocinadora aqui, misteriosa aí que eu vou revelar essa semana. Temos também a Fresa Corretora de Seguros, que é uma empresa que faz seguros automotivos, residenciais, seguro celular e seguro viagem. Vem feriadão aí de 1º de maio, 4 dias de feriadão, tu pode viajar. Vem férias escolares em julho, no meio do ano, tu quer viajar para fora do Brasil, tu pode fazer um seguro viagem internacional com a Fresa Corretora de Seguros. E nele você tem cobertura global em português 24 horas por dia, de onde você estiver no mundo. Você liga para a Fresa, cotou um seguro, contratou um seguro, liga para a Fresa Corretora de Seguros, vai ter um atendente de primeira linha te atendendo
e ele vai segurar o pepino, segurar o rojão por você, resolver ele e te deixar de boa, tranquilão. Teve um pepino aí, um problema com a bagagem que extraviou, ou alguma emergência médica, a Fresha vai ter o seguro lá e vai te cobrir e vai te deixar de boa, tranquilão na viagem, sem nenhum estresse. Então, aqui embaixo tem o link para você fazer a cotação e ajudar muito o canal. Também tem o link do nosso Instagram. Cara, ajuda o canal. Você seguir no Instagram ajuda demais a gente, tá? Demais mesmo, com relação a patrocinadores e tal. O pessoal quer saber de onde estão meus inscritos. No YouTube não tem como ver qual cidade vocês são inscritos. Mas no Instagram tem como ver qual cidade dos meus seguidores. Então por lá é melhor para conseguir patrocinadores. Então ajuda o canal, tá? Isso aqui é um trabalho, né? Preciso ganhar dinheiro com esse canal. Também temos aqui o link do canal 2.0, o canal reserva da gente, que tem vídeos mais curtos e vídeos shorts. E é um canal reserva porque esse aqui tomou um strike, com mais 2 strikes, fazendo 3 em 3 meses, perderemos o canal. Pode ser que não aconteça nada e em 3 meses o strike suma, perca a validade. Beleza, ótimo. Mas se por acaso rolar mais strikes e eu perder o canal, é por lá e pelo Instagram que eu vou avisar vocês. Pessoal, fico por aqui. Tamo junto sempre. Tá em crise? Chama o Fluminense. A putinha tá sempre aí disponível para ajudar a gente. Ficamos por aqui. Tamo junto sempre. Um abraço. Até o próximo vídeo.